Questão de número 38. Você está se aproximando de um sinal de trânsito a uma velocidade de 55 km por hora, quando o sinal fica amarelo. O módulo da maior taxa de desaceleração de que o carro é capaz é de 5,18 metros por segundo. E seu tempo de reação para começar a frear é de 0,75 segundos. Para evitar que a frente do carro invada o cruzamento depois que o sinal mudar para vermelho, sua estratégia deve ser frear até parar ou prosseguir a 55 km por hora se a distância até o cruzamento e a duração da luz amarela forem, respectivamente, 40 metros e 2,8 segundos, na letra A, e 32 metros e 1,8 segundos, na letra B. A resposta pode ser frear, prosseguir, tanto faz, se as duas estratégias funcionarem, ou não há jeito se nenhuma das estratégias funcionarem. Então, nós temos duas situações que nós podemos nos deparar cotidianamente se você mora em cidade grande que tenha ou que tenha sinais de trânsito que você dirija, que é um problema clássico de você vir numa avenida e ao chegar próximo de um cruzamento, você se deparar com um sinal de trânsito ficando vermelho e você sabe que logo em sequência ele vai mudar para... Perdão, acabei de perceber que eu falei vermelho. Amarelo, e aí você vai perceber que logo em sequência ele vai mudar para vermelho e você vai ter que parar ou tomar a decisão de continuar e ver se dá tempo de você prosseguir. Na situação, nós temos o seguinte: um carro que a uma velocidade de 55 km por hora, quando este é a 40 metros de distância do cruzamento, percebe o sinal do carro ficar amarelo. Perdão, o sinal do semáforo ficar amarelo. Então, nós temos aí um carro a 55 km por hora, que no sistema internacional nós temos 15,27 metros por segundo ao quadrado. Então, ele tem a decisão de ou prosseguir ou frear. Se ele decidir frear, a freada desse carro cai com uma taxa de 5,18 metros por segundo. E o tempo de reação da percepção do sinal ficar amarelo até você apertar no freio vai ser de 0,75 segundos. Então, o carro vai ter andado um trecho na velocidade constante de 15,27 metros por segundo. E aos freios acionarem, e ele vai ter uma parada total, essa parada não pode ultrapassar os 40 metros de distância que ele está do cruzamento. Tudo isso tem que acontecer no intervalo de tempo menor ou igual que 2,8 segundos, que é o tempo em que o semáforo vai levar de mudar de amarelo para vermelho. Então, nós temos que calcular aí o quanto que ele andou no tempo de reação e o quanto que ele vai andar até a parada total do carro. Se der igual ou menor a 40 metros, então significa que o carro para antes de invadir o cruzamento. Se der maior do que 40 metros, isso significa que ele não vai conseguir frear e parar antes do cruzamento. Ele vai invadir o cruzamento, de fato. Então, para que a gente saiba quanto ele andou nesse intervalo de tempo entre a percepção do sinal amarelo e o tempo de reação para apertar no freio, como ele está em velocidade constante, então a gente usa aí a equação da velocidade média, né? Isolando o deslocamento e substituindo o valor da velocidade pelo tempo de reação. Então, vamos ter a velocidade do carro, né? 15,27, e o tempo de reação 0,75. Então, o carro vai andar 11,46 metros até que os freios começam a funcionar.
Então, ele vai andar 11,46 metros. E agora a gente tem o restante do pedaço, cerca aí de uns quase 30 metros, né, para o carro andar até frear. Então, vamos ver se nesse tempo de frenagem, nesse trecho em que o carro começa a frear, se ele vai andar o equivalente a parar antes de avançar o cruzamento ou se ele vai avançar o cruzamento. Para isso, a gente pode usar a equação de Torricelli, em que a velocidade final vai ser zero, que ele vai ter que parar completamente. A inicial é 15,27 metros e a taxa de desaceleração, que é de 5,18 metros, para a gente saber qual vai ser o deslocamento desse veículo. Então, a gente isola a variável do deslocamento e substitui os valores. Vamos ter a velocidade inicial ao quadrado e embaixo 2 vezes a desaceleração. Lembrando que a aceleração está com valor negativo, pois é uma desaceleração. Resolvendo a potência, lá em cima, nós vamos ter um valor de 233,48 negativos e a multiplicação no denominador 10,36. Fazendo a divisão entre esses dois números, nós vamos ter 22,53 metros. Então, do tempo de reação, de quando o sinal fica amarelo até o acionamento dos freios, o carro anda 11,46 metros. E do momento em que ele começa a frear até a parada total, ele se desloca 22,53 metros. Se você juntar esses dois valores, você vai perceber que não dá 40 metros. Isso significa que o carro vai frear e não vai avançar o cruzamento. Na verdade, ele vai parar bem antes, né? Então, se você pegar aqui, ó, você tem x1, que é a distância em que o carro está quando o sinal fica amarelo, 40 metros, menos o deslocamento desse veículo até o tempo de resposta. Então, nós temos 40 menos 11,46 metros. Isso significa que vai sobrar aí 28,58 metros para que o carro pare. E como no tempo de freada o carro andou 22,53 metros, ou seja, um valor menor, então isso significa que é espaço suficiente para que o carro pare. Na letra B, nós vamos ter a mesma situação, só mudando a distância do carro e o tempo em que o sinal amarelo fica ligado, que é de 32 metros. Em vez agora dele estar a 40 metros, isso vai acontecer quando ele está a 32 metros. E o sinal do semáforo só vai durar 1,8 segundos. Então, nós temos aí 32 metros e o tempo do semáforo 1,18 segundos. Aqui a gente não precisa fazer aqueles cálculos todos, porque a gente já tem os valores para a distância percorrida no tempo de reação e a distância percorrida no tempo de frenagem do veículo. Então, se eu pegar aqui a distância que ele estava do cruzamento, que é 32 metros, menos o que ele vai andar até o seu tempo de reação para começar a frear, que é de 11,46 metros, isso significa que vai sobrar para ele 20,54 metros para a freada do carro. E como a gente já sabe que a taxa de desaceleração do carro àquela velocidade de 55 km por hora, ou de 15,27 metros por segundo, vai fazer com que o carro ande 22,53 metros até a parada total, a gente percebe que a essa distância não é espaço suficiente para que o carro
freie antes de invadir o cruzamento. Então, significa que não vai dar para ele frear sem que ele não invada o cruzamento. A letra B também pergunta se dá para ele passar nas duas situações, ele estando a 40 metros e na outra a 32 metros, se dá para ele passar pelo cruzamento antes que o sinal fique vermelho. Então, o que a gente pode fazer? A gente pega a equação da velocidade, já que a velocidade é constante, ele não fala nada sobre acelerar o veículo, então lembre-se, ele mantendo a velocidade. Então, vamos substituir a velocidade pelo tempo em que o sinal vai ficar aberto. E aí a gente vai ter o deslocamento. O deslocamento desse carro vai ser de 42,76 metros. Ou seja, vai dar tempo dele passar no cruzamento antes que o sinal fique vermelho. E se o sinal ficar amarelo, quando ele estiver a 32 metros e ele só leva 1,8 segundos para mudar para vermelho. Aí, nessa situação, a gente usa o mesmo critério que a gente acabou de usar, a equação da velocidade, velocidade vezes o tempo. Lembrando agora que ele está a 32 metros de distância. Então, se ele manter a velocidade constante, substituindo a velocidade dele pelo tempo em que o semáforo vai ficar naquela cor, ele vai andar 27,49 metros, ou seja, não vai dar tempo dele atravessar o cruzamento, pois o sinal vai ficar vermelho, perdão, antes mesmo dele chegar no cruzamento. Então não vai dar tempo para ele. Muito bem, pessoal, é isso aí, até a próxima questão.